Salve, salve, galera! O segundo dia do Enem tá chegando. E aí você me pergunta, dá tempo de revisar alguma coisa? Sempre dá. Hoje a gente fala daquela que comanda 45 questões na prova, a matemática. Prontos? Roda aí! Hora do Enem no ar! Ela tá em todos os momentos da nossa vida. A gente acorda e olha pro relógio. Lá estão as horas, calculadas com base na contagem do tempo. Foi na esquina comprar um pão. Soma o total, dá o dinheiro, subtrai, recebe o troco, a gente calcula e nem percebe. Sem falar nas proporções para calcular os ingredientes de uma refeição. Isso tudo tá na matemática. Eu tô certo, professor Cristiano Marcel? Tá mais do que certo, você sempre tá certo. Que isso, é nem beleza? sempre. Tudo Bom, bem, professor? Tudo legal. Seja bem-vindo mais uma vez. Sempre um Valeu, prazer. obrigado. Bom, vamos lá. Professor, matemática, fazendo um raio-x das edições anteriores, como tem sido a abordagem do Enem em relação à matemática? Mais conteudista, mais interpretativa? Como é que tá? De uns 3 anos pra cá, ela vem bem conteudista. Contudo, ela não fica aquela coisa arcaica, tipo, calcule X ou determine o valor D. Ela tem sempre algo bem contextualizado, e aí depois dessa contextualização vem algo bem interessante, como logaritmo com suas propriedades, geometria analítica, essas coisas. Bom, você trouxe uma questão que mostra um exemplo. Traz um exemplo, E né? de educação da circunferência, diga-se de passagem. Então bora dar uma olhada? Vamos lá, vamos nessa. Simbora! É a questão 138 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Vamos nessa. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros. Esse tiros é entre aspas, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. E os pontos estão aí bem posicionados, de maneira bem tranquila no plano cartesiano. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência, olha lá, Ilândia, que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos, diferente da origem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Se o tiro for dado por meio de uma equação da reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Então, ele fez uma associação. Se for circunferência, tocou 2 pontos. Reta, 1 ponto só. As regras do jogo estão colocadas de maneira bem tranquila no enunciado. Clara. De forma bem clara. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. E esses pontos aí são os que estão marcados no plano cartesiano. Certo. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? E aí, agora a gente tem que fazer uma análise de cada uma delas, Lândia. Passando pelo ponto A. Isso. Então vamos nessa. Bora lá, por onde a gente começa? Primeira equação é essa aqui, ó. Essa reta, apesar de ser o eixo Y, ela representa x igual a 0. Então ela passa pelo ponto A? Esse é o x igual a 0. Ela passa pelo ponto A? Passa. Passa. Beleza. Então, ela passando pelo ponto A, ela é uma reta, e para cada ponto dela vale apenas... Reta 1. 1 ponto. Então, nessa letra A, nesse item A, eu tenho 2 pontos, 1 para cada um, 2. Fiz a análise da letra A. Letra B, ele está falando que é y igual a 0. Essa reta aqui é a reta y igual a 0. Essa reta y igual a 0, ela passa pelo ponto A? Não. Não. E ele diz assim, passando pelo ponto A, qual a equação forneceria a maior pontuação? Bom, ela tocaria no ponto C, mas ela não passa pelo ponto A, digamos assim. Certo. Letra C, temos x ao quadrado. Eu vou escrever um pouquinho diferente do que está lá. Eu vou escrever assim, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. E o 16 eu vou escrever como sendo 4 elevado ao quadrado. Pô, Cristiano, mas por que essa bobeira, né? É porque esse formato aqui é o formato de uma equação da circunferência. Esses dois caras que aqui estão são as coordenadas do centro. Então, essa circunferência tem centro no ponto 0, 0. E esse cara que está elevado ao quadrado aqui é o raio dessa circunferência. Se isso aqui acontece, o que eu vou fazer? Eu vou tentar desenhar a circunferência com o raio 4. Aqui, ó, essa circunferência. O centro dela está aqui no 0, 0, na origem. E com o raio 4. Olha aí, ó.
Continua para cá. Mas continua. só me interessa essa parte, né? Certo. Em quais pontos ela passou? Passou pelo ponto A? Passou. Opa, e ela é uma circunferência, não é, Lange? Ela é Se circunferência, ela é então 2 pontos, 2 pontos. para o ponto A e 2 para o ponto C. C. Então, 4 pontos. Letra D. X, tá vendo aquele x ao quadrado? Mesma coisa, Mesmo x esquema. menos 0 ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4, que é 2 elevado ao quadrado. Coordenadas do centro, aqui, ó, 0 e 2. E o raio dela, 2 também, que é o 2 elevado ao quadrado. Entendi. O centro dela está aqui, e o raio dela vale 2. Ó, passou pela origem, tocou aqui, porque o raio dela vale 2, tá vendo? A distância dela está sempre valendo 2. Passou pelo ponto A, Lange? Não. E ele diz, passando pelo ponto A, qual a equação forneceria? Então já desconsidera. Vamos para a letra E e vamos torcer para que seja ela. E aí, x, ali já está bem mais bonitinho, né? X menos 2 ao quadrado. Já tá até no esqueminha que você já vinha fazendo. né? Isso mesmo, é isso mesmo, já colocou. Só que o 8, a gente vai ter que escrever esse 8 de uma outra forma. Porque o 8 é 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Pô, professor, mas como é que eu vou saber que é 2 raiz de 2? Bom, você coloca o 8 aqui. 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, concorda? Certo. 4 tem raiz quadrada exata. O 2 não tem, fica lá dentro da raiz, tadinho. 2 raiz de 2. Então, qual é o centro dessa circunferência aqui? Centro, 2 e 2. E o raio? 2 raiz de 2. Então, o centro está aqui. 2 e 2, aqui, ó. 2 e 2. Opa, o centro está no Perfeito. ponto, D. mas ele não pertence à circunferência, porque ele é só o centro. É. 2 raiz de 2, isso aqui é um quadradinho de lado 2. Já até comentamos isso aqui em encontros passados. Isso aqui é a diagonal do quadrado. Se o lado vale 2, aqui está valendo 2 raiz de 2. Isso aqui é um quadradinho, não é? Certo. Opa, diagonal dele, se o lado dele é 2, a diagonal dele é 2 raiz de 2. Caramba. Outro quadradinho. Essa é a parte difícil do problema, você olhar e visualizar isso. A circunferência vai passar por aqui, Lange, ó. Passou pelo ponto A? Passou. Passou pelo ponto B? Passou. Passou pelo ponto C? Passou. E ela continua, passa pela origem. Passou por quantos pontos? 2, 4, 6. Até agora, qual deles deu o maior número de pontos? Opção E. 6 pontos. Opção letra E. Bom, agora você separou uma questão sobre probabilidade. Bora dar uma olhada? Vamos dar uma olhada, vamos nessa. Bora então. Bom, é a questão 154 do caderno azul do Enem de 2018. Professor, tá contigo. Vamos lá. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Aí ele exemplifica. Assim, ele explicou muito bem no enunciado, mas ele fala assim, não. Para o cara não ter dúvida, a intenção é que ele não tenha dúvida na resolução. Para entender Para o que entender é. o que tem que fazer. Vamos nessa. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira seja inferior a 1/5. A dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é. Bom, então o que está aqui é apenas um exemplo que ele quis. Ele falou o seguinte, ó, eu escolho essa, coloquei a peça aqui, e aí toda essa região aqui, ele tem que ser retirada, porque isso daqui vai ser chamado de zona de combate. Beleza. Eu tenho 8 quadrados para cá e 8 quadrados para cá. Logo, o cálculo de número de quadradinhos seria 8 vezes 8, 64. Certo. Como ele fala que é n, imagine que seja um quadrado de n por n. n vezes n, que vai dar n ao quadrado. Contudo, eu tenho que retirar dali aquele ponto que eu já escolhi. Isso vai ficar n ao quadrado menos 1. Digamos que isso aqui vai ser o espaço amostral. Beleza. Agora eu tenho que pegar o número favorável de casos. Bom, como eu escolhi esse ponto, eu vou pegar agora n daqui, já escolhido aquele ponto, mais n,
menos 2 unidades. Porque 2 unidades, já escolhi aquele ponto, e aquele ponto tem que ser retirado e não posso contá-lo 2 vezes. Então, vou ter aqui 2n menos 2. O que pode confundir e travar na questão é quando 2n menos 1. E aí, eu vou fazer, então, 2n menos 2 sobre n ao quadrado menos 1, que é a definição de probabilidade, número favorável de casos sobre o total. Isso vai dar 1/5. Beleza. Como n é um número maior que 2, maior ou igual a 2, esse valor não vai ser nunca negativo, nem esse também vai ser negativo. Beleza. E aí vamos multiplicar cruzado, vamos ficar 5 multiplica os dois termos, 10n menos 10, n ao quadrado menos 1 vezes 1 vai dar n ao quadrado menos 1. Quando eu passo todo mundo para lá, com bastante calma, n ao quadrado mais 10n, esse menos 1 vai passar para cá positivo, menos 10 mais 1 dá menos 9, menor que 0. A gente costuma multiplicar isso aqui por menos 1, só para não ter esse a negativo aqui. Nada impede dele fazer com essa equação Do jeito que tá. do jeito que está, não tem problema algum. Isso não é uma equação, isso é uma inequação do segundo grau. E para resolver essa inequação, a gente vai ter que primeiro calcular as raízes. As raízes dessa equação serão 1 e 9, fazendo pela fórmula de Bhaskara. 1 e 9. Como esse valor de A é positivo, a concavidade da parábola fica voltada para cima. Aqui os valores são positivos, aqui os valores são negativos. O que ele deseja é o maior que 0, então ele deseja essa regiãozinha aqui, ó. Intervalo aberto, não posso esquecer, porque é maior, seria fechadinho se fosse maior ou igual, mas não, é apenas maior, então o intervalinho é aberto. Certo. Não cabe a gente colocar um valor menor que 1, mesmo porque ele falou que o n tem que ser maior ou igual a 2. Certo. Cabe que seja um valor de n que seja maior que 9. Aí vamos ver nas opções se tem valor n maior que 9. Olha o perigo da letra C, tá um 9 por 9 ali. Mas tem que ser maior que 9. E não maior ou igual. Então n tem que ser igual a 10. Ou seja, esse tabuleiro tem que ser um tabuleiro do tipo 10 por 10. No mínimo 10 por 10 ou... É porque tem isso, não tem? Ainda tem lá 11 por 11, mas ele fala dimensão mínima. Ele pode ser 10 por 10, 12 por 12, 15 por 15, 1 milhão por 1 milhão, mas ele diz no mínimo tem que ser um tabuleiro do tipo 10 por 10. Perfeito. Então essa Valeu? será a resposta correta. Opção D. Isso, letra D. Show de bola. Para finalizar, prova domingo. Qual é o recado, assim, aquele conselho pra galera? Agora cai em cima, estuda igual louco, não? Eu poderia dar um monte de conselhos, mas sabe qual conselho eu dou? Se joga. Ah, já estudou, já se preparou. Relaxa, relaxa. Quanto mais tenso ficar, pior vai ser. Então relaxa. Bom, prepara tudo, né? Porque no momento da prova, chegar lá, pô, esqueci a caneta, esqueci a identidade, isso não é legal. Professor, muito obrigado por Valeu, toda a ajuda. falou. Volte sempre. Falou. Professor Gustavo Adolfo, chega mais, grande mestre. Falei, E aí? Como está? Tudo bom? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. No primeiro bloco, a gente bateu um papo com o professor Cristiano Marcel e as apostas dele foram probabilidade e geometria analítica. Quais são as suas apostas? As minhas apostas são geometria espacial e principalmente razões e proporções. Não, mas por quê? Então, razões e proporções é o tema que mais cai todo ano, né, que envolve regra de 3, porcentagem, todas as questões que envolvem regra de 3 e porcentagem entram nesse balaio aí de razões e proporções. A questão da geometria espacial é porque as questões de geometria espacial são fáceis de ser contextualizadas. Então, calcular volumes, principalmente, né? Não geometria espacial como um todo, mas principalmente a parte de volumes. E há uma ligação entre a parte de volumes e razões e proporções que é importante o aluno saber. Então, bora ver um exemplo, professor, de uma Vamos. questão que você trouxe pra gente? Vamos lá. Tá aí, questão 166 do Enem de 2014, caderno cinza, segunda aplicação. Então, nessa questão ele fala o seguinte, né? Para fazer um peão, um brinquedo muito apreciado pelas crianças e tudo mais, um artesão utilizará um torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de um cilindro reto, que é a figura 1 ali no caso. Aí ele fala, a parte de cima do peão será uma semisfera, né? Ou seja, metade de uma esfera, e a parte de baixo será um cone, cuja altura vai ser 4 centímetros, que é a figura que está ali na figura 2. Bom, o verso do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. Bom, aí o que ele quer? Ele fala que o artesão deseja fazer um peão com maior altura
que esse pedaço de madeira possa proporcionar, de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. A gente tem aquele cilindro, ele vai transformar aquele cilindro naquele peão, né, descartando. Então, se eu quero a quantidade de madeira descartada, o que a gente quer então é o quê? É o volume do cilindro menos o volume do que está na figura peão. 2, né? No Que caso, seria o volume do peão. O volume do peão nada mais é do que o quê? É o volume do cone mais o volume da semisfera. Uma Certo, semisfera é a metade de uma esfera, certo? certo. Então você vai pegar o volume da esfera e vai dividir por 2. Como eu disse, né, no início, né, as fórmulas estão todas ali, né? Então ele dá o volume da esfera, 4/3 πr ao cubo, onde R é o raio da esfera, é o volume do cilindro, a área da base vezes a altura, né? Então a área da base, no caso, fica sendo a área do círculo, que é πr ao quadrado, né? Então o aluno teria que saber isso. Ele também apresenta o volume do cone, que é 1/3 da área da base vezes a altura, certo? E aí ele pede, por questão de simplicidade, aproximar o π para 3. Então, né, o cálculo, né, como eu falei, o volume a ser descartado vai ser o volume do cilindro menos o volume do sólido, que é a metade do volume da esfera, já que é uma semisfera, mais o volume do cone. A parte mais difícil que o aluno teria que ver era, você tem aqui o peão. Essa altura aqui, ele deu sendo 4 centímetros. Correto? Certo. Mas isso veio do cilindro, onde a altura do cilindro, segundo enunciado, é 7 centímetros. Certo. O que nos dá, então, que daqui até aqui é o quê? São 3 centímetros. São 3 centímetros. Então, esses 3 centímetros é que é o raio dessa semisfera. Então, a parte mais difícil era isso. Era ele identificar quem era o volume da semisfera. Era a parte... Beleza. Porque agora ele tem o raio da semisfera, a gente tem a altura do cone, a gente tem o raio da base do cone. Então, a gente consegue calcular tudo agora. Então, essa conta aqui a gente consegue fazer. Então, isso daqui vai dar π r ao quadrado vezes h. Que ele tinha que saber o πr ao quadrado. Isso, a área ele da tinha que saber base, a né? base. Que é a área do círculo, teria que saber. Então, a área da base vezes a altura, Uhum. menos a metade de, caso o volume da semisfera, que ele dava 4/3 de πr ao cubo, certo? Mais o volume do cone, que é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Certo? E aí, simplificando, né? Fazendo todos os Fazendo todas as cálculos. contas e tudo mais, isso aqui simplifica, porque ele falou para aproximar o π para 3 e tudo mais, Uhum. ele chegava no gabarito que é a letra E, que é 99 centímetros cúbicos. Maneiro. Então, esse 99 centímetros cúbicos é o volume de madeira descartado. Professor, você trouxe uma outra questão que Sim. tem a ver com uma outra aposta sua. Exatamente. Bora dar uma olhada? Vamos lá. Tá aí, ó. Questão 141 do Enem de 2018, caderno azul, segunda aplicação. Então, nessa questão ele fala o seguinte: um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na escala de 1 para 5, né, em relação ao objeto original. Tá, eu já falo sobre a escala. Para um artista. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em relação à foto original. Então, na cópia impressa, o vaso quebrado tem a altura de 30 centímetros. Beleza? Então, ele quer saber qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado. Bom, para começo de conversa, vamos falar sobre a escala. A escala é a medida do desenho sobre a medida real. Então, essa aqui é a escala. A escala que ele deu no enunciado é 1 para 5. Isso significa o quê? Isso significa que a medida real é 5 vezes a medida do teu desenho. Certo. Então, ele tinha lá, sei lá, um vaso na foto. Beleza. Então, o vaso real vai ser semelhante a esse, né? Uhum. Ou quase isso. Só que todas as dimensões aqui são 5 vezes maiores que essa. Então, se eu tenho uma altura aqui, h, como a escala é de 1 para 5, o objeto original, a altura vai ser 5 vezes essa altura.
A questão é, no enunciado, ele não deu a altura da foto. Certo. Porque como ele pediu a foto ampliada, então o enunciado fala que a altura é 3 vezes, né? Ou seja, então a altura que ele deu é 3 vezes a altura que a gente quer. Certo. Como ele deu a altura sendo 30 centímetros, então, na verdade, a altura, então, é 30 dividido por 3, que vai dar 10 centímetros. Perfeito. Como a escala é 1:5, então, no vaso original, a altura do vaso original, então, vai ser o quê? 5 vezes 10, que é igual a 50 centímetros. E aí, com isso, a gente matou a questão. Perfeito. Então, o gabarito é a letra C. C. Bom, e essa é uma área da matemática que conversa com várias outras disciplinas. Exatamente. E o interessante aqui é que a escala, em geometria, né, digamos assim, é a famosa razão de semelhança. Olha aí, então já Entendeu? serve para Tem tudo. esse paralelo. E aí um cuidado que o aluno tem que tomar é, porque aqui ele pediu né, ele deu a altura e pediu a altura original. Se ele pedisse a área, por exemplo, teria que ser a escala ao quadrado. Por quê? Porque a razão entre áreas de figuras semelhantes, então tem uma figura aqui e uma figura semelhante aqui. Uhum. Então, essa área daqui, digamos, sei lá, S, sobre essa área aqui, digamos, essa linha, essa razão entre essas áreas é a razão de semelhança ao quadrado. Como a escala é a razão de semelhança, né, então fica sendo a escala ao quadrado. Perfeito. Entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, essa altura é 5 vezes essa. Logo, essa base daqui, teoricamente, meu desenho ficou ruim, mas essa base daqui tem que ser 5 vezes essa daqui também. Certo. Entendeu? Certo. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é a minha aposta, na verdade. A minha aposta real é isso. É a razão entre as áreas de figuras semelhantes, a razão principalmente entre o volume de sólidos semelhantes, sendo a razão de semelhança ao cubo. Bom, domingão de prova. Sim. Qual é a sua dica final para a galera que vai fazer? Então, cara, tentar, assim, falar meio óbvio, né? Tentar manter a tranquilidade o máximo possível. É claro que tá todo mundo nervoso, né? É natural que esteja. O que eu sempre digo para os meus alunos é que eles não podem deixar o nervosismo tomar conta, porque o nervosismo todo mundo vai ter e todos os concorrentes deles vão estar nervosos Todos, também. né? Ninguém chega para a prova, tô tranquilo. Tem gente que gosta de estudar no dia anterior. Eu particularmente não recomendo, porque o aluno tem que chegar descansado para a prova. Alguma coisa ou outra que você queira relembrar, que você não esteja muito seguro, tudo bem. Porque aí eu entendo pela questão psicológica da coisa. Ele vai se sentir confortável em dar uma lida e tudo mais, né? Mas o que eu recomendo mesmo é, cara, sai, pega uma praia, vai no cinema, para tentar distrair o máximo e tentar não pensar nisso, certo? Não vai dormir durante o dia, porque senão você não vai conseguir dormir de noite, certo? Então, assim, procure fazer coisas que ocupem seu tempo e principalmente ocupem sua cabeça. Se quiser dar uma lida, assim, só para uma questão de se sentir mais confortável, beleza, mas vai com calma, não vai querer estudar o dia inteiro, porque você vai chegar no dia seguinte cansado. Professor, Eu que agradeço, cara. muito obrigado mesmo Não, por que toda a isso, ajuda, tamo viu? junto. O professor Gustavo Adolfo também vai estar na live daqui a pouquinho para tirar as suas dúvidas. Começa às 6h45 da tarde, lá nas nossas redes sociais. Bom, Facebook é fb.com/TV Escola, Instagram é @TV Escola e no YouTube, youtube.com/TV Escola. Quer dar uma última revisada? Corre lá no Percurso Educativo de Matemática, tvescola.org.br/percursos. E até amanhã com a revisão de Ciências da Natureza. Fui! Hora do Enem, de volta falando de matemática e